Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo da nossa atividade semanal. O nosso tema é a independência dos Estados Unidos, né? A gente está falando da independência nas Américas e hoje a gente vai falar um pouquinho do caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, antes da independência, era conhecido como 13 colônias e tinha a Inglaterra como a sua metrópole, né? Então era um território dominado pela Inglaterra e a independência americana ela vai ser declarada no dia 4 de julho de 1776. Esse processo de independência, ele foi fortemente influenciado pelas ideias do Iluminismo, né? O Iluminismo, aquele movimento de ideias que aconteceu na Europa, nós estudamos, né? Lá no século XVIII, que pregava o reconhecimento do indivíduo, que pregava o saber, o conhecimento como caminho para o desenvolvimento, para a evolução. Então, essas ideias, né, de liberdade, elas estão muito presentes nesse processo de independência. Como esse território era colonizado pela Inglaterra, durante muito tempo, a Inglaterra estabeleceu uma relação de independência, de dependência, né, de controle com as colônias, muito diferente daquilo que aconteceu no Brasil, em Portugal, muito diferente do que aconteceu na América Espanhola, né, com o Reino Espanhol. Lá na América Inglesa, ou nas 13 colônias, os colônios tinham uma certa autonomia, né? Eles foram estabelecendo alguns comércios de maneira independente e quando a Inglaterra ela sai da guerra com a França, chamada Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra vai precisar de dinheiro, vai precisar repor ali os gastos, os custos com a guerra. E aí, qual vai ser a estratégia da coroa inglesa? Vai ser, dentre várias estratégias, criar uma série de leis, uma série de impostos que vai ser colocado sobre os colonos. É justamente esse elemento, né, que vai fortalecer um sentimento de revolta nos colonos, um sentimento de injustiça, né? Eles não achavam justo ter os seus produtos tributados, não achavam justo a Inglaterra passar a controlar o comércio, né? Como o comércio dos colonos, o comércio triangular, ele começa a ficar muito consistente, a Inglaterra começa a controlar. E é por conta desses conflitos que a gente começa a ter a guerra de independência, né? Os colonos vão tentar primeiro negociar com a Inglaterra, dialogar com a Inglaterra diante da posição da coroa inglesa em não conversar, em não dialogar, os colonos vão resolver partir para o ataque e fazer a guerra de independência. Então, é esse contexto todo que nos ajuda a entender por que os colonos ingleses vão fazer esse movimento de independência. A gente tem na atividade um resuminho, né? Um resuminho sobre a independência dos Estados Unidos, sobre o contexto histórico onde essa independência aconteceu, falando um pouquinho das principais leis, né, que vão ser estabelecidas, os principais impostos, e um resuminho sobre a Guerra da Independência, né? O primeiro confronto entre colonos ingleses aconteceu no dia 17 de junho de 1775, e nesse confronto, a equipe lá dos colonos, que era coordenada pelo George Washington, que depois foi eleito presidente dos Estados Unidos, nesse primeiro embate, a equipe dele foi derrotada pelas tropas britânicas, mas a gente começa a ter uma disputa cada vez mais acirrada, né? E aí a gente tem o George Washington reunindo ali um exército maior entre os colonos, né? Vai armar esse exército e vai conseguir ter sucesso nesse enfrentamento com a Inglaterra. E aí, no dia 4 de julho de 1776, é declarada a independência dos Estados Unidos. Depois desse resuminho todo, vocês têm umas atividades, umas questões para responder. São três questões objetivas e uma questão discursiva, todas elas relacionadas
a esse nosso resumo. Ok, pessoal? A gente vai ter o encontro para fazer a correção dessa atividade. Espero que esse vídeo ajude um pouquinho vocês a entenderem esse contexto. Até o nosso encontro. Tchau, tchau.